Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Este vídeo ele faz parte do estudo que estamos dando no grupo Débora do século 21. Temos o projeto de todo mês estudarmos sobre um tema. No mês de janeiro, nós estudamos sobre a vida espiritual. Os vídeos estão aqui na playlist do canal. E nesse mês de fevereiro, o nosso tema é Descobrindo o Meu Chamado. Será uma série de 4 vídeos com estudo e no grupo é disponibilizado a apostila do estudo. Então, se você que está assistindo esse vídeo não faz parte do grupo Débora, pode clicar no link abaixo que tem e ir direto para o grupo do WhatsApp, tá bom? É um grupo fechado, é um grupo para mulheres. Fechado que eu digo, somente quem posta sou eu, mas é um grupo aberto para todas as mulheres que tenham a necessidade, que sintam a vontade de se posicionar como Débora em sua casa, no seu trabalho, em sua geração. É um grupo interdenominacional e aberto a todas as mulheres que queiram fazer parte, tá bom? Então, neste vídeo de hoje, que é a primeira parte do nosso estudo, nós começaremos, como eu já falei, descobrindo o meu chamado. Esse pequeno estudo, ele não vai trazer uma receita certinha, prontinha, um cálculo teórico de como você descobriu o seu chamado. Aqui eu darei algumas dicas, algumas formas que eu li, de alguns estudos que eu li, de algumas passagens que eu li, e que isso veio me trazer, veio me ajudar. Então eu também irei trazer isso para vocês. Mas como eu já disse, não é uma receita pronta. Você vai descobrir dessa forma, não. É mais ou menos um guia pelo caminho que você vai para poder descobrir o seu chamado. Porque na verdade o seu chamado é descoberto você e Deus. Deus vai trazendo para você, à medida que você vai caminhando, à medida que você vai se aproximando dele, Deus vai trazendo, vai mostrando pouco a pouco o chamado dele na sua vida, tá bom? Então, o que é e como entender o chamado de Deus para a minha vida? Você com certeza já se deparou questionando a si mesmo a respeito do que verdadeiramente é ou como entender o chamado de Deus. A verdade é que todo cristão é chamado por Deus para um propósito específico, mas muitas vezes vemos que os cristãos geralmente limitam a definição do chamado de Deus para significar uma carreira ou um compromisso de ser um missionário ou trabalhar no ministério. A ideia do chamado de Deus é realmente muito mais ampla do que apenas essas áreas, e discernir seu chamado não precisa ser tão intimidador quanto parece. Nós sabemos, se você já tem um pouco mais de tempo no Evangelho, você sabe disso, que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, a gente quer descobrir logo, a gente quer entender logo, ficamos afoitas, ficamos eufóricas, naquela ansiedade, preocupação para querer entender, para querer descobrir, porque não é muito claro de início, para alguns até é claro, mas para outros não. E então nós ficamos em toda aquela preocupação de como entender, não é? Mas algo que eu venho aprendendo é que todas as revelações, visões, sonhos, tudo o que Deus vier trazendo para você a respeito do chamado dele na sua vida é só uma ponta do iceberg do que ele fará. Ele não mostra a dimensão total do chamado dele de uma só vez. Deus vai mostrando os pouquinhos, um pouquinho, você caminha um pouquinho, ele mostra um pouquinho, você anda um pouquinho, ele mostra mais um pouquinho. Ele não mostra a dimensão, porque a dimensão ela é muito mais ampla do que a gente imagina.
O que é o chamado de Deus? O chamado de Deus para minha e sua vida é simplesmente um puxão em nossos corações para um propósito em particular. Um chamado pode ser para uma situação específica, para uma estação da vida ou até mesmo para toda uma vida. Enquanto todo cristão tem um chamado principal, que é viver uma vida de obediência a Deus, cada cristão também tem um chamado individual. Deus chama cada um de nós para coisas diferentes, como por exemplo, relacionamentos, empregos, ministérios, etc. Entenda que às vezes Ele nos chama para começar a fazer as coisas, e às vezes Ele nos chama para parar de fazer as coisas. Às vezes Ele nos chama para ir, e às vezes Ele nos chama para ficarmos exatamente onde estamos. Quando percebemos que estamos sendo atraídos por algo, a tarefa de discernir se Deus é quem nos atrai nessa direção ou se são nossos próprios desejos que nos puxam para lá pode parecer impossível, mas é definitivamente possível. Duas maneiras que todo cristão é chamado por Deus. O conceito de Deus provoca questões teológicas e nos leva a procurar respostas bíblicas. E, portanto, procuramos ajuda nas Escrituras, o conceito de chamado de Deus. Deus nos chama para conhecê-lo. O chamado do Evangelho é misterioso e pela vontade soberana de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 30. A beleza da natureza misteriosa do chamado do Evangelho é que Deus chama as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Jesus disse: o vento sopra onde quiser, e assim é com todos os nascidos do Espírito. João 3. Não há acidentes no chamado de Deus. Cada pessoa tem uma história única da obra da regeneração no Senhor. Deus pega meu coração de pedra e o torna um coração de carne. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Deus nos chama para viver para Ele. Cada cristão é chamado para testemunhar e trabalhar para o Senhor. O trabalho é uma tarefa divina e as pessoas selecionam carreiras por diferentes meios. Se você é cristão, Deus já tem um plano e uma designação divina para você. O trabalho é uma chamada universal, originada na criação. Deus espera que as pessoas trabalhem. No entanto, Deus não nos diz o tipo de trabalho que devemos fazer. Acredito que Deus arranja o tempo e o local para cada um de nós sermos usados em uma experiência de trabalho específica. Não importa a carreira, Deus irá usar você de maneira profunda para a glória dele. Embora o trabalho seja o chamado divino, também somos ordenados nas Escrituras a realizar todas as atividades para a glória do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Este versículo é uma declaração profunda da preocupação de Deus por minhas atividades pessoais. As atividades de lazer, aprendizado, trabalho e responsabilidade, como ser pai ou mãe, são chamados nobres e eu devo realizá-los e trabalhar diligentemente para a glória de Deus. É importante notar que não apenas chegamos ao nosso chamado por acaso, mas cada uma de nossas designações é movida pela mão graciosa e providencial de Deus. No livro tem uma passagem muito conhecida, que é quando Deus chama o profeta Jeremias, o chamado do profeta Jeremias, que está logo no início do livro de Jeremias. E ali Deus mostra exatamente o que acontece em nossas vidas. Deus, através de Jeremias, ele nos mostra o que acontece na vida de cada ser humano. Ou seja, o sopro divino, o sopro de vida vem de Deus. É Deus quem dá a cada ser humano. Antes, como ele mesmo fala, como Deus fala ao profeta Jeremias, ele diz assim: antes de ser formado no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Isso é muito profundo.
muito profundo. E o salmista Davi, ele ainda diz que o Senhor entreteceste-me os ossos. Ou seja, o Senhor formou os meus ossos. Ele vem declarando que o Senhor não só soprou o espírito de vida, mas é pelo Senhor que vem toda a formação do embrião, do feto, do bebê. E isso é profundo porque milhares, bilhares de centenas de pessoas no mundo, e todas elas nasceram com uma designação, nasceram com um propósito divino. E quando a gente pensa nisso, a gente vê o tamanho da dimensão do propósito de Deus. Não se retém somente a minha pessoa, não se retém somente ao meu chamado de Deus, o chamado específico de Deus para a minha vida. Toma toda a humanidade a proporção. Até porque quando Jesus morreu, ele não morreu só por mim, ele morreu por toda a humanidade, por todos os que já nasceram, morreram e todos os que vão nascer ainda. Então, há algo que, antes de ficarmos nos debatendo para entender qual é o chamado de Deus na minha vida, algo que eu tenho aprendido, que é muito mais importante do que isso, é florescer aonde eu for plantada. Florescer aonde eu for plantada. Como é isso? Em Salmo 1, o salmista Davi, o rei Davi, né, depois de ele dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual no seu devido tempo dá fruto. O que é isso? Nós somos essas árvores. Nós somos as árvores plantadas junto à corrente das águas. Que água é essa? A água é a presença de Deus. A água é a presença do Espírito Santo. Mesmo que no momento, nesse exato momento de sua vida, agora, a fase que você está passando, você esteja se sentindo no deserto, esteja se sentindo no abismo, esteja se sentindo na caverna, ainda assim, você é uma árvore plantada junto à corrente de águas. Você é uma árvore que tem que estar junto da presença de Deus, independente de onde seja esse local. Independente de onde seja esse local. Se é no deserto, se é na montanha, se é no monte, se é na caverna, se é no abismo, no vale, não interessa onde é o lugar. Ainda assim, você é uma árvore plantada junto à corrente de águas. Você é uma árvore que tem que ter a presença do Espírito junto de você, porque é a presença do Espírito que dá vida, é a presença do Espírito que regenera, é a presença do Espírito que transforma, é a presença do Espírito que purifica e fortalece. E quando a árvore está junto ao ribeiro de águas, que é a presença do Espírito, o que é que ela tem que fazer? Dar frutos. Dar frutos. Aonde você estiver, você tem que dar frutos. Por quê? Porque o fruto é a consequência da árvore estar junto ao ribeiro de águas. Não existe árvore junto ao ribeiro de águas que não dá frutos. Então, se a árvore está plantada junto ao ribeiro de águas, consequentemente, independente do local que ela esteja, ela tem vida. Mesmo como Jó fala, que a árvore seja cortada, mas a água do Espírito Santo, ela restaura, ela renova, ela purifica, ela aviva. E ainda há esperança. Então, quando a árvore ela está plantada junto ao ribeiro de águas e ela dá fruto,
No tempo certo, o fruto vai ser dado para a glória de Deus. E na hora certa, no momento certo, Deus irá tirar de lá, irá colocar em outro lugar ou irá mudar a situação. É isso que nós precisamos entender. Mais importante do que descobrir o chamado, o propósito, se eu vou ser levita, se eu vou ser obreira, se eu vou ser missionária, se eu vou ser evangelista, se eu vou ser pregadora, se eu vou ser líder, se eu vou ser pastora, se eu vou ser... Independente disso, o importante é dar frutos, porque à medida que você dá frutos, Deus revela o chamado dele principal para a sua vida. É à medida que você frutifica, é à medida que você trabalha, é à medida que você faz, é à medida que você bota a mão no arado, junto à sua comunidade, junto à sua igreja, junto ao seu grupo, e ali você frutifica, e ali você acrescenta. É à medida que isso acontece que Deus ele revela o chamado específico dele na sua vida. Em Marcos 5, quando Jesus ele atravessou o mar e ele chegou na cidade de Gadara, tinha um endemoniado. Esse endemoniado ele estava possuído por uma legião, ou seja, eram muitos. E ele vivia nos cemitérios. Ele andava de noite e quando ele estava dando as crises, né, vamos assim dizer, não tinha o que segurasse. Era amarrado, mas ele quebrava os grilhões pela força que ele estava, dos demônios que estava possuído. Só que quando Jesus chegou naquele lugar, muitas vezes nós não percebemos a presença do Senhor, mas o demônio ele sabe. O demônio foi até lá, o endemoniado foi, e disse logo: o Senhor veio para me atormentar, já chegou a minha hora, porque Jesus já estava mandando ele sair. E ele pediu para ir para os porcos e Jesus liberou, porque ele era um demônio territorial, ele não poderia sair daquele lugar ainda naquele momento. Mas o mais interessante dessa história é porque depois que o homem é liberto, o maior desejo dele pela libertação, porque a quem muito é perdoado, muito é amado, né? Quanto mais eu sou perdoada, mais eu amo ao Senhor. Então, por saber de onde Deus o tirou, onde Jesus o tinha tirado, de onde Jesus o tinha libertado, ele quis seguir a Jesus, largar tudo e seguir a Jesus. Só que o que mais me chamou a atenção, dessa vez que eu li, por que dessa vez? Porque a palavra do Senhor ela sempre se renova, amanhã eu posso ler a mesma passagem e Deus me falou outra coisa. Mas dessa última vez que eu li, o que mais me chamou a atenção foi que ele queria seguir Jesus, ele queria largar tudo para ir seguir Jesus. Mas aí Jesus dizia a ele: não, volte para a cidade, para Decápolis, e conte a todos as maravilhas que foram feitas em tua vida. E conte a todos a misericórdia que foi feita em tua vida. A misericórdia que eu tive de ti e as maravilhas que foram feitas na tua vida. O que é isso? Quando somos libertos, que a gente enxerga de onde Deus nos tirou, a maior vontade de largar tudo e servir ao Senhor. Só que eu fui chamada, você foi chamada para ser carta de Deus, como o apóstolo Paulo fala. E aonde estarmos, aonde estivermos, ali ser referência, ali ser o ponto base da mudança, ali ser o ponto base de onde Deus vai começar a mudança, na família, na empresa, na faculdade, onde quer que seja. A questão não é só querer largar tudo e servir ao Senhor, porque isso seria muito fácil. A questão é estar aonde estar neste momento, mas estar como exemplo de Deus. É onde estar neste momento, dar o testemunho do que Deus faz na tua vida. Então, vou deixar uma frase.
né, para esse primeiro vídeo, para essa primeira parte desse estudo de descobrindo o chamado. Independente de onde você esteja neste momento, frutifique. Independente do que você esteja passando neste momento, frutifique. Faça todos verem. Às vezes não precisa nem falar, porque o comportamento fala mais alto do que o que eu falo. Mas mostre a todos, através do comportamento, através das ações, da forma, do jeito, que Deus é na tua vida. E que Deus, Ele faz mudança. E que Deus, Ele é maravilhoso. E que Deus, Ele ama. E que Deus, Ele perdoa. E aí, então, Deus vai começar a se revelar para você e mostrar especificamente qual é o chamado dele para a tua vida. Tá bom? Eu agradeço a todas, a todos, todas. E até semana que vem.